está querendo receber uma palavra de Deus para o seu coração? Aleluia. Isso é bom. Deus tem ministrado algo no meu coração que eu vou falar para vocês, amados. Quando a gente entender isso, que existe um processo de entendimento. Às vezes Deus fala algo para a gente vai desenvolver nisso, vai compreender nisso. E quando a gente chega num momento que aquele negócio fica tão forte, aí acontece algo tremendo, é uma mudança, uma transformação. Porque o Evangelho, anota isso no seu coração, o Evangelho não é uma informação da parte de Deus, mas é uma informação que causa uma transformação em todo aquele que crê. Por isso que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, que fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar vidas. Quem já começou a ser transformado pelo poder de Deus aqui? Amém, amados? Glória a Deus. Você tem liberdade de abrir sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 15 até o versículo 17. Quando eu fiz seminário com o bispo Josimar, tinha uma professora que ela disse para nós assim, olha, eu não gosto de pedir muita coisa para os meus alunos não, mas se possível, decorem Romanos capítulo 8, que é um capítulo tremendo, é um capítulo transformador. E eu vou falar para vocês, mais do que decorar o capítulo 8 de Romanos, claro que eu não consegui, né, amados? Eu só lembro de algumas coisas, né? Mas mais do que decorar um versículo da Bíblia, um texto da Bíblia, é permitir que a verdade que tem no texto transforme a sua vida. Mais do que você saber vários versículos, é você ter uma transformação da parte de Deus através da palavra. Jesus diz para os discípulos assim, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, cristão deve ser as pessoas mais limpas que existe, amém? E não há frio que impede você tomar banho, amém, amados? Que um grande desafio ultimamente aí, é a gente falar, não, com frio a gente pode demorar até 3 dias para tomar banho, né? Aí já é quase uma ressurreição, né, Jean? Depois de 3 dias vai tomar banho, não é assim não. Então o cristão, ele tem que ser limpo pela palavra. E muitas das vezes, se a gente parar para pensar, o que a gente tem pensado corriqueiramente, diariamente, quase todo o tempo, de coisas que não agradam a Deus. Então nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus e ser limpo pela palavra de Deus. Quem crê nisso? Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Nós somos gratos pela tua presença maravilhosa. Nós somos gratos pela palavra que o Senhor ministra no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor nesse momento que aqueça os corações, as mentes, aqueça o nosso espírito de maneira que possamos, ó Pai, absorver as verdades espirituais da tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, Consolador, que esteja nos abençoando com a tua presença, nos ensinando, nos direcionando, revelando verdades poderosas. Em nome de Jesus te agradecemos. Nome santo de Jesus, amém. Romanos capítulo 8, versículo 15, vai dizer o seguinte, deixa eu ver qual que é a versão deles ali. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É bom que até que você esquenta, né, amados? Glória a Deus. Aleluia. Esse texto é um texto da palavra de Deus muito revelador para nós. Paulo, ele escreve aos cristãos lá em Roma. E
para você entender, nós temos a nossa cultura, e se a gente for entender a cultura de outros povos, uma coisa para nós significa algo, para outros significa outra coisa diferente. Para nós, filhos, é algo muito especial. Existe até um cuidado, vamos dizer assim, extremo em relação aos filhos, que impede até muitos filhos de crescer. Quem concorda com isso? Tem pais e mães que protegem tanto os filhos, que os filhos ficam igual um filme do John Travolta. Poucos vão lembrar aqui, o menino da bolha. O pastor nem lembra, né? O menino da bolha. Ele ficava numa bolha, não podia ter contato com nada. Então, muitas vezes, a superproteção impede os filhos de amadurecer e de crescer. Filhos, quem aqui já teve frustrações quando era criança? É claro, né, amados? Hoje em dia, as crianças não podem nem ter um certo nível de frustração. E quando eles crescerem e tiverem, basicamente, a sua independência, que muitos ainda nem ficam independentes dos pais e mães, né? Tudo que vai fazer é papai, mamãe, tal, que é a coisa toda, né? Aí o que acontece? Ele não sabe administrar a sua própria vida, os problemas, enfrentar dificuldades. Então, muitas vezes nós temos essa cultura. Nos Estados Unidos, os filhos têm uma certa idade, os pais vão embora, vai fazer a sua vida, vai cuidar. Então, cada lugar tem um tipo de cultura. Os romanos também tinham um tipo de cultura diferente. Nós observamos o texto, ele vai falar muito de filhos, vai repetir filhos aqui várias vezes. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu quero ensinar para vocês um conceito muito especial. Primeiro, no capítulo 8, no início, no versículo 1, ele fala assim que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados por Ele. E ele vai falar o seguinte, que existe uma dualidade. As pessoas que andam na carne, eles vão pender para a morte, eles vão sofrer, eles vão decair. Mas aqueles que andam no Espírito, eles vão cada dia mais viver. Vão experimentar uma vida, uma modalidade de vida totalmente diferente que você possa conhecer. Esta é uma vida de Deus. E ele começa a falar isso, e quando ele termina essa parte, em seguida ele fala o seguinte, vocês são filhos. E aqui existe uma coisa que a gente tem que quebrar do nosso meio, da nossa cultura. Nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo. As pessoas podem até dizer, eu sou filho de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Para ser filho de Deus, tem que ter o Filho de Deus. O Filho. Artigo definido, o Filho. Para ser filho do Pai, para você falar assim, olha, Abba, Pai, é preciso você ter o Filho. Jesus mesmo diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quem crê em Jesus aqui como seu Senhor e Salvador? Você tem direito de dizer, eu sou filho. Tem muitas pessoas que falam, eu sou filho, mas não tem direito de dizer. Tem muitas pessoas que podem falar várias coisas, mas não tem o poder de dizer isso. Porque para ter essa autoridade de dizer que é filho, tem que ter Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele mesmo diz, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz isso. E se Ele diz, é verdade. Amém? Nós cremos. E ele fala aqui, no versículo 15, olha só que interessante, acompanha comigo aí. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Não é isso que ele diz? Para viverdes outra vez atemorizados, com medo. Escravo, ele fica com medo, porque o escravo não tem direito. É uma certa opressão. Mas vocês receberam o quê? O espírito de adoção. Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui para vocês. Filhos naturais nem sempre foram desejados para nascer. Sabia disso? Muitos filhos, eles não foram desejados pelos pais para que eles viessem a nascer. Eu não estou falando que é todos, falei muitos. Foi porque não foram planejados assim.
os pais não planejaram ter um filho com amor, mas muitas das vezes acontece. Muitas das vezes filhos nascem porque nem os pais eram casados, tiveram relacionamento. Eles queriam ter somente um prazer a dois, e aí nascem filhos. Mas filhos por adoção só é possível porque há um desejo por trás disso. Todo filho que é adotado, os pais que adotaram, eles desejaram, eles quiseram ter aquele filho. Então, quando nós entendemos aqui que nós fomos adotados, quer dizer que o pai desejou que nós viéssemos ser filhos dele. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Então, se nós fomos aceitos pelo pai, através de Jesus, é porque o pai desejou que cada um de nós fôssemos filhos. Ele falou, eu quero que eles fossem, eu quero que eles sejam meus filhos. Eu desejo que eles sejam meus filhos. Amém? Glória a Deus. Então você é desejado por Deus para ser filho. Então a adoção, ela tem uma questão dessa natureza. Porque Deus, ele deseja que nós viéssemos ser seus filhos. Os romanos, eles tinham uma questão muito forte em relação da adoção. Quando alguém que era romano adota um filho, alguém como filho, aquele filho, se ele tem dívidas, todas as dívidas dele são zeradas. Ele passa a ter direito do nome daquele que o adotou. O antigo nome dele já não mais existe. Ele agora vai ter um novo nome, porque ele agora é um filho. E ele é bem cuidado. Existem 2 filmes, eu já assisti todos os 2, chamado Ben-Hur. Alguém já assistiu? Alguém já assistiu o antigão? Né, olha, para você ver, é tão antigo que ele foi feito em 1957. E o mesmo ator que fez Ben-Hur fez Moisés, aquele filme antigo também. Tem uma parte no filme que tem um príncipe chamado Judá Ben-Hur. Ele tem um amigo que ele alista lá no Império Romano e volta como se fosse um general e começa a comandar Jerusalém. E eles entram numa intriga lá e, de alguma forma, esse príncipe Judá, ele vai preso e vai para um tipo de condenação chamada seguinte, ele vai para uma galês, que é um barco de guerra e tem que ficar remando lá. E o que acontece? O Império Romano entra em guerra com algum outro exército lá, e o barco que ele estava afunda, e tinha um cônsul chamado Quintus Ários. E o Judá consegue salvar o cônsul, parece que foi os únicos sobreviventes. E por ter salvado esse cônsul, ele foi adotado como filho. Ele recebeu um poder de ter um nome romano, ele recebeu bens, ele ficou rico novamente, porque tudo que ele tinha foi tomado. E ele agora, como um filho, ninguém poderia tocar nele, porque ele era um cidadão romano. Ele era filho de uma pessoa. Ele recebeu um anel de autoridade, então onde ele ia, a pessoa falava, ele é filho do fulano. E houve até festa para isso. Então há uma festa, porque tem que ter no mínimo 7 testemunhas para comprovar que aquela pessoa é um filho. E ele volta para Jerusalém como uma pessoa de influência. E lá o filme vai falar depois, se você quiser assistir, se tiver curiosidade, você assiste. Mas o interessante é que ele foi recebido como filho e tornou todo o direito. E aqui Paulo está escrevendo aos romanos e está dizendo o seguinte, vocês entendem muito bem sobre isso. Mas existe uma verdade muito grande em relação sobre a filiação. Porque quando nós fomos aceitos por Deus como filhos, fomos adotados, toda a dívida que havia sobre nós, ela foi paga através do sangue de Jesus. Colossenses capítulo 2, se eu não me engano, versículo 14 ou 15, vai dizer assim que foi cancelado todo o escrito de dívida que havia sobre nós. Jesus pagou o preço, somos livres, amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós recebemos um novo nome, é uma promessa ao vencedor, você vai receber um novo nome. Eu estou doidinho para trocar o meu nome de Guildo para algum nome que Deus vai dar. Amém?
como eu disse, até a Nésia ficava rindo. Falou que queria se chamar Ricardo Coração de Leão, né? Mas não tem, já teve, não tem como mais, né? Então, cada um de nós recebemos um nome do Senhor. E é interessante que Deus vem trocando o nome de algumas pessoas na Bíblia, porque Ele fala, agora você tem uma nova direção, uma nova natureza, um novo domínio, um novo governo. Abraão recebeu um novo nome, a mulher dele recebeu, o Jacó recebeu. Quem mais recebeu um novo nome? Eu. Você recebeu? No Senhor. Nós temos, vamos dizer assim, um sobrenome espiritual. Deus está cuidando de nós. Uma coisa que me chama muita atenção aqui, eu estava estudando a palavra filho aqui. Para nós, a gente consegue identificar um filho da seguinte maneira. Se um pai fala assim, ó, vou te mostrar o meu filhão. Você imagina que o filhão tem que idade? Chuta aí. Vou mostrar para você o meu filhão. Tem mais de 10, não é? Talvez mais de 15, 20. Dependendo do pai, o filho pode ter até 50, meu filhão, né? E quando um pai ou uma mãe chega e fala assim, eu vou mostrar para você o meu bebê. Que idade você acha que a criança tem? 17, tá. Bebezinho, né? Bebezinho. A gente acha que é uma criancinha de colo, não é verdade? A gente só entende assim. Mas quando fala filho, no grego tem duas palavras para identificar filho. Uma é uio, ou uios, que significa filho, só que é um filho maduro, filho que tem responsabilidade. E a outra palavra é teknon, que significa filho recém-nascido, criancinha dependente, filho dependente. Aqui Paulo fala que nós temos adoção de filhos. E a palavra que ele usa aqui é teknon, que significa o quê? Que somos filhos criancinha. E essa criancinha, ela fala assim, Abba pai, que quer dizer paizinho. O relacionamento da criança é tipo assim, é tão carinhosa, é tão meiga, é tão pequena, porque ela é uma criança que precisa de tanto cuidado, porque o pai tem cuidado dela. Então ela é uma criancinha. Então ele usa esse termo. Só que, coloca aí para mim, Romanos 8,14. Só que lá no Romanos 8,14, ele vai falar de filhos de uma outra palavra, que é a palavra uios, que é a mesma palavra quando refere a Jesus. Quando fala que Jesus é filho de Deus, fala que ele é uios. Tem até um acróstico da palavra peixe, que significa ictus. Cada letra, o I significa Jesus, Cristo, Theos, Sopter, uios, ou Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mais ou menos isso. O Sopter é o final, tá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra filhos aqui é a palavra uios, que quer dizer o quê? Que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são pessoas que são filhos que têm responsabilidades e eles cooperam no reino. São filhos que eles têm uma maturidade para entender os propósitos de Deus e andar nos propósitos de Deus. E a pergunta que nos cabe, que devemos fazer para nós mesmos, é que tipo de filho eu sou? Se eu sou aquele filho que só precisa de cuidado, ou eu sou aquele filho que além de ser cuidado, eu tenho responsabilidade com os assuntos do pai? Será que eu sou um filho que eu sou imaturo, se eu preciso só de leite, ou eu sou um filho que é maduro, que Deus, Pai, pode confiar na minha vida? Jesus, quando ele tinha 12 anos, eles estavam na festa de Jerusalém, eles estavam voltando. E os pais sentiram falta dele depois de um dia. E eles falaram, meu Deus, um dia e meio, não sei. Eles voltaram, caçando Jesus, perguntou aos parentes, você viu? Você viu? Não, não vi. Voltou, ele estava no templo, discutindo com os doutores da lei. E eles todos maravilhados, com a criança de 12 anos. Aí a mãe e o pai, fosse hoje, né, ia pegar e bater, né. Depois de apanhar, eles iam perguntar, por que você fez isso, não é verdade? Quem já apanhou sem saber até por que apanhou, né? Graças a Deus que eu apanhei. De vez em quando é bom, né? Apanhar para ficar bom, ficar esperto. Mas não, a pergunta foi, o que você fez, meu filho? Jesus fala assim, eu estava cuidando dos assuntos do meu pai. Responsabilidade. Então, o que Deus espera de nós é que os filhos dele
tenha responsabilidade e tenha interesse pelos assuntos do Pai. Qual que é o maior interesse de Deus aqui na terra? Cuidar, não é? O que Jesus disse para os discípulos ou para as outras pessoas? O que ele veio fazer aqui? Veio fazer discípulos, veio salvar aquilo que havia perdido, não é verdade? Veio resgatar, não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade dele. Em que nós parecemos com Jesus nessa parte? Nós estamos muito ocupados com as nossas próprias vontades. E esquecemos que o Pai tem uma vontade que é superior à nossa. Romanos capítulo 12 vai falar o seguinte, que nós precisamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso a gente precisa desenvolver maturidade. O texto segue dizendo para nós o seguinte, no versículo 17, vai falar o seguinte: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos o quê? Glorificados. Então aqui vai falar o seguinte, de herança. Nós temos pelo menos quatro tipos de herança. A herança financeira, que muitas das vezes nós não temos, não é verdade, amados? Quem tem pai rico aqui vai receber uma herança. E a gente só pode receber essa herança depois que os nossos amados vão para a glória, né? Mas a gente não tem muito interesse nisso, graças a Deus. Nós temos também, e já recebemos, e já foram compartilhados com nós a herança genética. Não é isso? A gente recebe até doença pela herança genética. Recebe beleza, né? Glória a Deus. Amém? Quem já recebeu beleza da parte do seu pai e de sua mãe? Amém, glória a Deus. Pela fé, irmão, fala aleluia, fala eu recebi. Amém. Então existe essa herança genética também. A terceiro tipo de herança que nós recebemos é a herança do pecado. Nós nascemos já em pecado, herdamos de Adão e Eva. Então, todo mundo que nasce já nasce com essa herança pecaminosa, que é uma natureza terrível. Você vê uma criancinha de colo, ela é capaz de morder a mãe quando vai mamar, de raiva de alguma coisa, já viu isso? Terrível, a gente é capaz de fazer coisas horríveis, se deixar a natureza pecaminosa tomar conta. Por isso que Paulo está falando o seguinte, olha, a nossa luta, a gente tem que lutar constantemente contra a carne, para viver, né, uma vida espiritual. Amém? Olha para cá, amados. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E por isso que Jesus morreu no nosso lugar, para pagar essa dívida, para anular essa herança genética do pecado, porque Ele quer que nós vivemos como filhos santos, irrepreensíveis diante dEle. Amém? Mas tem a quarta herança que essa que o Paulo está dizendo aqui. Nós temos herança na parte de Deus. Tudo que Deus tem é direito nosso para aqueles que são filhos. Glória a Deus. Tem gente que usa esse texto com a teologia da prosperidade. Você tem que ser rico porque Deus é rico, né? A questão aqui não é essa, amados. Se você é esperto, inteligente, usa sabedoria, você pode ficar rico. Mas não vem usar textos da Bíblia manipular a gente. Porque muitas das vezes as pessoas que fazem isso, elas só querem arrancar dos outros para ela ficar. E ela falar, tá vendo, eu tenho um resultado e vocês não têm. Ficar esperto com essas coisas. Mas a herança aqui, ela é diferente. Primeira coisa, nossa herança faz parte do que? Nós temos uma família de Deus. A primeira coisa que existe aqui, para você ter a herança, é você ser filho. E ser filho faz parte da herança. É Deus compartilhar conosco da sua natureza. Nós estamos sendo transformados dias após dias, de glória em glória. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Existem algumas coisas que Deus compartilha do reino dele para as nossas vidas, que nós ainda não recebemos. Porque a herança, segundo Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, vai falar o seguinte, que quando a criança é pequena, ela está debaixo de cuidadores, tutores, ela não tem maturidade para receber, ela difere de um escravo.
porque ela não tem maturidade para receber da herança. Mas quando nós deixamos de ser técnicos, filhos infantis, e passamos a ser uion, filhos maduros, Deus compartilha com coisas da sua herança para nós, e parte dessa herança faz com que venhamos crescer em fé, e fazer coisas no nome dEle, para a glória dEle. Existem recursos no reino de Deus que estão disponíveis para nós, para que possamos acrescentar na vida dos outros. Quem crê que Deus tem capacidades incríveis, tremendas para a sua vida. E nós, quando nós começarmos a amadurecer, nós vamos receber dessas partes da herança. No reino de Deus não existe doença. No reino de Deus não existe misérias. No reino de Deus não existe esse tipo de coisa. Quando Jesus estava pregando, ensinando a respeito do reino, o que ele fazia? Pessoas que chegavam com problemas, dificuldades, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, as pessoas tinham sentido para a sua vida, as pessoas encontravam alegria para viver, as pessoas encontravam prazer para viver com Ele, vidas eram restauradas. Ele mesmo disse: eu vim para abrir os olhos dos cegos. Eu vim para que as pessoas possam ser libertas de todo tipo de prisão. Amados, nós percebemos que nessa geração, uma das grandes prisões que acontece, são prisões psicológicas, pessoas sofrendo de depressão, de opressão, de transtornos, de fobias e de várias coisas que perturbam. Fisicamente a pessoa está bem, mas psicologicamente ela está arrasada. Ela vive em conflito, ela vive em luta, ela vive em incerteza, ela vive de uma maneira que ela não consegue ter alegria nem nas coisas boas que tem na vida dela. Ela não consegue aproveitar tudo o que é bom, ela não consegue aproveitar até mesmo uma reunião, cultuar a Deus, ela não consegue nem numa música voltar-se para Deus e falar: Senhor, eu sou grato pela vida que eu tenho, porque muitas vezes ela está aprisionada. E eu quero dizer algo para você: Jesus veio para libertar os cativos, Jesus veio para trazer libertação, para tirar jugo pesado, para tirar acusação das nossas vidas. Jesus veio para restaurar as nossas vidas, para dar sentido, para você falar assim: oh, eu tenho um prazer de viver na presença de Deus. Ele veio para isso, e faz parte da herança a gente receber do amado Espírito Santo a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Em Efésios vai dizer o seguinte, que Ele é o penhor da nossa herança, Ele é a garantia. É aquilo que fala assim: ó, você está garantido, você tem o Espírito de Deus, então você pode viver uma vida de novidade de vida. Sabe o que acontece ultimamente? Até crente fica procurando eventos e eventos, coisas novas. Tem que ter alguma novidade na igreja, senão ele nem quer vir mais. Sabe por quê? Porque ele sempre está procurando uma novidade fora. É porque ele não entendeu que o Espírito Santo de Deus está nele. E quando o Espírito de Deus manifesta na sua vida, você vive novidade de vida. Não é novidade de evento, não é novidade de coisas de fora, mas é uma vida que a cada dia você, nossa, hoje é como se eu estivesse vivendo uma nova vida. É isso que Deus tem para nós, é isso que precisamos entender. A palavra de Deus vem nos informar que nós não somos órfãos, somos filhos, fomos adotados por amor, Ele nos ama. Então todo sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, não deve ter lugar na nossa vida, porque nós entendemos que somos filhos, nós nascemos para isso, temos uma herança. Eu li um livro, se eu não me engano, era Graça Infinita Amor de Deus, esqueci o autor. Ele diz o seguinte, que ele foi fazer uma visita na casa de uma senhora que ela estava moribunda, doente, estava para morrer. E ela conversando, passou a vida toda trabalhando para alguém, era empregada de uma senhora, a patroa dela morreu e a vida dela ficou mais difícil. A única coisa que ela recebeu da patroa dela foi um quadro, e ela colocou na parede, e o pregador falou assim: posso ver o quadro? Ela falou: pode. Aí quando ele pega o quadro era um testamento,
que dava muitos bens para aquela mulher, muita riqueza. E ela passou a vida dela toda, e no finalzinho da vida, vivendo em miséria, com um testamento que dava direito dela ter uma vida de qualidade por muito tempo. E ela ignorou aquilo, porque ela não sabia nem ler. E a ignorância em relação às coisas de Deus causa um grande prejuízo na vida espiritual dos filhos de Deus. Oséias, Deus fala o seguinte para Oséias: o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. E ainda fala, vós sacerdotes são os causadores disso. E eu estou aqui para dizer para você, meu amado e minha amada, Deus tem algo para você, porque você é filho. Mas se nós vivemos na ignorância e não interessar para as coisas de Deus, a gente vai viver uma vida medíocre o resto da vida, se lamentando por coisas que não conseguiu fazer. Mas você pode mudar e viver uma vida agradecido a Deus pela tudo aquilo que Ele te dá a cada dia. Por cada manhã, por cada dia, você pode ser uma pessoa agradecida por Deus, porque Ele tem visitado a sua vida. Uma das coisas mais maravilhosas que existe é quando Deus chega para nós e nos dá total atenção, porque a gente se voltou para Ele. Buscai e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Deus fala assim, ó, você vai me achar se você buscar realmente. Se o seu coração estiver interessado em mim, você vai achar. E eu vou dizer uma coisa bem séria aqui para vocês. Todas as vezes que eu me volto para Deus, com desejo de coração, não existe sentimento, não existe sensações, não existe nada que eu já experimentei nesse mundo que se compara com a presença do Pai. A presença do Pai é tudo. Ela torna tudo para nós. Ela torna tudo de forma que você não tem necessidade de nada. Não tem mais sede, não tem mais frio, não tem mais fome, não tem mais calor, não tem mais medo, não tem mais perseguição, não tem mais nada. Só a presença dele preenche tudo em nós. E é isso que eu quero dizer para você. Você é filho. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Hebreus 1:2 vai falar que Jesus herdou todas as coisas. E todas as coisas são dele e nós também. Porque ele assim quis. E não há mérito nenhum em nós por ter isso. O mérito é dele, para a glória dele. Isso é graça. Graça sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus.